questão de Isaac, Abraão, no coração dele, ele sacrificou Isaac. Naquele momento, ele já tinha sacrificado Total, Isaac. total. E aí, Deus falou assim: não, Abraão, eu já senti que você vai fazer. Então, deixa eu colocar um cordeiro para te sacrificar. Só que você reparou que Deus, sendo pai, ele passou pelo que Abraão passou? Ele sacrificou Jesus? Eu- Também. Porque uma mensagem que resiste ao tempo dessa forma, Uhum. né? A gente, numa Você tá lição falando de anterior. tempo, pastor? E quinta-feira traz uma história para contar, não é isso? É verdade. Fala, pastorzão, o que que traz quinta-feira pra gente? Quinta-feira, nós temos o cristianismo do ponto de vista de uma linha linear, que se segue desde o Gênesis. Nós temos ali em Gênesis capítulo 1, ou melhor, capítulo 3, versículo 15, o que nós chamamos dentro da teologia de proto-evangelho, que seria o evangelho inicial, algo do tipo. A gente tem ali o embrião da mensagem de salvação. O que está escrito lá em Gênesis 3,15? Depois do pecado de Adão e Eva, cuja serpente foi o agente, e nós sabemos que essa serpente é Sim. Satanás, Deus disse que colocaria inimizade entre a serpente e a E mulher, a mulher? entre a descendência da serpente e o descendente Da da mulher. mulher. E que esse descendente da mulher, ele feriria a cabeça da serpente, destruiria a serpente, mas também não sairia ileso. Ele teria o calcanhar ferido. Só nesse versículo nós temos muito conteúdo sobre o plano da salvação. Brevemente aqui, a mulher, a partir desse momento, em Gênesis 3,15, a mulher se torna um símbolo do povo de Deus. A mulher Sim. vai representar, em A alguns momentos, a igreja. igreja, o povo de Israel Sim. e o povo de Deus como um todo. E ele diz que o descendente da mulher seria Jesus, que é o descendente direto de Eva. Desde o Éden, tudo já apontava para Tudo já Cristo. apontava para Cristo. E ele vem para destruir, e ele destrói a cabeça da serpente na Sim. cruz, quando ele de fato frustra completamente os planos de Satanás de se tornar o senhor desse mundo, retoma o domínio do mundo através do seu sacrifício, que mais uma vez eu tenho que bater nessa tecla, é uma mensagem absurda para qualquer outra religião. Um Deus que se sacrifica pelos seus filhos. Geralmente os deuses pedem sacrifícios para aplacar a sua ira. E Deus não, ele se faz sacrifício em prol da sua criatura, né? Isso daí, Cristo Exatamente. é realmente O fantástico. interessante, Cadu, que para ele se tornar esse sacrifício, ele teve que se tornar humano. Porque Deus morre, não Sim. morre. Então, como que ele ia se sacrificar se ele não tomasse a forma humana? E aí nós temos lá uma visão lá de Jacó, os anjos subindo e descendo por uma escada. E essa escada era Jesus. Olha. Quando ele se tornou Deus e homem ao mesmo tempo, ele se tornou mediador Uhum. entre a humanidade e Deus. Por isso que ele fala que eu sou o caminho, né? Ele é esse caminho justamente porque ele se tornou humano. Então, numa ponta que é divino, ele segura a mão de Deus. Na outra ponta que é humana, segura a mão humana. E ele se torna esse mediador perfeito. Como é lindo a gente ver. Você que está em casa acompanhando com a gente o estudo da lição, ver vocês repararam que a Bíblia não é um livro de histórias soltas, não é isso? Ela é uma única história que aponta para Jesus. A gente consegue enxergar Jesus de Gênesis ao Apocalipse. Total. Eu até anotei aqui na minha lição que Cristo ele está presente em todas as linhas e entrelinhas da Bíblia. Anota essa frase aí. Jesus está presente, Cristo está presente em todas as linhas e entrelinhas da Bíblia. Por Amém. quê? Porque existem várias passagens que vão representar, vão se referir, melhor dizendo, diretamente ao Messias, que é Jesus. Outras passagens, outros símbolos bíblicos não vão citar diretamente Jesus, mas tem uma representação direta dele. E depois a gente descobre um exemplo. Lá em Números capítulo 9, nós temos a descrição de uma serpente feita de bronze que Deus mandou Moisés criar para curar o povo que estava sendo picado por serpentes venenosas. Jesus, lá em João capítulo 3, versículo 14 e 15, diz que essa serpente representava ele. Assim como a imagem do que estava causando morte para o povo de Israel se converteu numa imagem de salvação e de vida, a imagem da morte para a humanidade, uma cruz, se torna símbolo de salvação e de vida para a humanidade. Muito bom. E aí você tem vários outros exemplos, personagens bíblicos. Isaac, por exemplo, Isaac se torna um símbolo de Cristo, um tipo de Cristo, a gente chama isso na teologia, né? Um símbolo aí para Cristo, porque ele era o filho da promessa, assim como Exatamente. Cristo. E vo- E depois, mais para frente,
Nós temos o caso de Isaac sendo colocado como sacrifício, mas na verdade quem é sacrificado no lugar é o cordeiro. E aí o cordeiro representando Eu Jesus. pensei nisso hoje, pastor, que a questão de Isaac, Abraão, no coração dele, ele sacrificou Isaac. Naquele momento ele já tinha sacrificado Total, Isaac. total. E aí Deus falou assim, não, Abraão, eu já senti que você vai fazer. Então deixa eu colocar um cordeiro para te sacrificar. Só que você reparou que Deus, sendo pai, ele passou pelo que Abraão passou? Ele sacrificou Jesus? Eu Ele concordo sentiu plenamente. as dores de Abraão? Não é isso, Fábio? Com certeza. E nessa história toda, tem algum comentário para fazer, Fábio? Cadu, essa semana eu me deparei com uma frase do Russell, filósofo. Olha o que ele disse, é uma frase que incomoda a gente um pouquinho. Ó, eu nunca morreria por minhas convicções, porque posso estar errado. Faz sentido pra gente? Nossa. Assim, a nível humano faz sentido. Total sentido. Faz total sentido, porque você vai morrer pelo quê? O que realmente é grande o suficiente que você daria à sua vida? Faz sentido, mas é o seguinte, quando você vai pro cristianismo, se você não parte com um propósito, se preciso for ferir na pele e num extremo dar a própria vida, você nem entre. Então, se pro Russell não faz sentido, agora pro cristianismo, não que ele vai cobrar de mim, de você, Sim. porque esse tipo de cobrança é pra tropa de elite. Fala- Então o Cristo ele tem uma tropa de elite. Ele não vai dar uma missão na qual a minha vida vai ser sacrificada se eu não tô nesse nível. Mas uma vez que você entrou nesse time, você saiba que você pode ser convocado para isso. E Paulo, Exato. lá em Atos, no capítulo 21:3, olha o que ele fala. Que eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Tropa de elite 100%. Você tá falando de tropa de 100%. elite, Fábio? Eu lembrei de uma historinha, que era assim, ó. Tinha um culto, tava tendo um culto, e aí entrou 5 homens mascarados com arma na mão e gritando: quem tá disposto a morrer por Jesus? Quem vai morrer por Jesus agora? Quem falar que é cristão vai morrer por Jesus agora? Diz que cerca de 70% da igreja baixou, saiu quietinho. Quem permanecer vai morrer por Jesus. Aí saíram. Os 30% que ficaram, inclusive o pregador, ficaram. Aí os caras tiraram o capuz e falaram assim: pode tocar o culto que a gente já liberou a escória. Nossa. E o cristianismo, ele é isso. Ele te convida a dar a vida. Ele te convida a ser fiel. Porque Jesus já fez isso por você. Não que essa aprovação vá para todos, mas pode vir para nós, a gente não sabe. E uma coisa que é confortante, a aprovação é do tamanho da sua fé. Jesus deixou claro isso. Ele não vai dar pro Fábio, para mim, uma aprovação que eu não resista. Isso é legal. Verdade. Pra você- Tira um pouco do medo. Pra você aí que acha que a sua aprovação tá grande demais, olha só essa fala do Fábio, que é uma fala bíblica, tá? Está lá na epístola de Tiago. Deus não dá um fardo maior que a gente não possa suportar. Então, se você acha que sua aprovação tá grande demais, então olha como Deus te enxerga, né? Olha o potencial que talvez nem você vê que a sua fé tenha. Mas Deus vê que a sua fé tá aí e ela é forte. E você pode passar pelo que você está passando. Às vezes a gente tá passando por uma dificuldade e fala: meu Deus, mas é grande demais, eu não suporto. Se Deus permitiu, é porque Ele sabe Amém. que a sua fé é suficiente para É isso vencer aí. essa aprovação. Muito E- legal, Fábio. Perfeito.